O poder da oração. No livro de Tiago, capítulo 5, versículos de 14 a 16 diz: Entre vocês não há alguém que está doente? Que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo, em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente, o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. O poder da oração deve se manifestar constantemente em nossas vidas. O hábito de orar nos leva a descobrir os grandes tesouros de Deus, escondidos na intimidade e no relacionamento com Ele. Muitas pessoas acham que o poder da oração é um privilégio vivido por poucos, como se fosse algo exclusivo. Mas pensar assim é um grande engano. O Senhor Jesus Cristo abriu o caminho da oração para todos aqueles que amam a Deus e creem na sua morte e ressurreição. Por isso que este é um tema de importância vital para os cristãos. O desenvolvimento da humanidade deu ao ser humano um maior alcance de suas habilidades. Revoluções na tecnologia e comunicação nos fazem estar em qualquer parte do mundo com apenas alguns cliques. Nos tornamos mais produtivos, geramos mais renda, consumimos mais. Há uma infinidade cada vez maior de entretenimento. Enfim, podemos dizer que temos, entre aspas, tudo o que queríamos. Será? Quando ligamos a TV e ouvimos as notícias recentes, fica claro que não. A humanidade não está feliz como gostaria. Guerras, fome, discórdias, incredulidade. Estamos cada vez mais perdidos. A grande pergunta é: o que fazer? A resposta é simples: orar. O processo também é simples, mas nem sempre o simples nos atrai, porque nos tornamos fúteis. Então, se algo não é aparentemente belo e popular, não queremos. É por pensar assim que não desfrutamos do infinito poder da oração. Observe as palavras de Jesus Cristo em Mateus 21, 22. Diz assim: E tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. O poder da oração é imensurável, eficaz e simples. Mas é preciso orar. Tudo o que nós precisamos está no alcance da oração. Portanto, se você deseja ver mudanças profundas em sua vida, na sua família, casamento, enfim, se deseja ver tudo ao seu redor mudar, ore. O poder da oração é ilimitado. Ele é capaz de ir até onde a sua fé alcança. O poder da oração de um justificado pelo sangue de Jesus é capaz de resolver qualquer crise, suportar qualquer obstáculo e vencer qualquer tipo de dor. O poder da oração é infinito. Não há como determinar até onde ele é capaz de chegar. O desenvolvimento da prática da oração é algo que está completamente ao nosso alcance. Não há dificuldades, mistérios ou complicações. Só depende de nós. Portanto, eu encorajo você a orar diariamente sobre os mais diversos motivos, desejos, projetos, sonhos, enfim, sobre tudo aquilo que é importante para você. Depois de meditar nas Escrituras e em pregações, concluí que por muitas vezes não sabemos orar como deveríamos. Achamos que orar é algo formal e eloquente. E são nesses momentos que muitos cristãos desistem e se afastam da caminhada. Orar nada mais é do que conversar com Deus.
Quando conversamos com algum amigo de confiança, falamos de tudo o que estamos passando com detalhes. Não é assim? Choramos, pedimos conselho e somos consolados. É exatamente assim que Deus quer se relacionar conosco. Deus é nosso melhor amigo. Ele nos conhece profundamente, sabe de nossas dores e seu consolo é incomparável a qualquer tipo de conselho humano. Você não tem porque não pede. A oração é a arma mais poderosa que temos contra nosso inimigo, o diabo. A oração abre as janelas do céu para a nossa vida. Muitas pessoas oram por orar, por acharem que isso é uma certa obrigação e com a finalidade de satisfazer o seu compromisso, entre aspas, com Deus. Todos nós temos uma herança muito grande guardada, que foi comprada por Jesus na cruz do Calvário. Porém, a única forma de tomar posse dessa herança é pedindo a Deus em oração. Lembre-se disso, você não tem porque não pede. Muitos não pedem porque não se acham dignos de merecer as promessas de Deus. Outros não pedem porque não reconhecem o quanto Deus é grande e poderoso. Existem aqueles ainda que acham que cometeram muitos erros no passado e se sentem envergonhados de se aproximarem de Deus. Alguns pedem apenas nos momentos em que acham que foram bonzinhos, entre aspas, para pedir. E por fim, existem aqueles que dão ouvidos àquela voz perturbadora na mente. Você vai pedir para quê? Você não vai receber mesmo? Muitas pessoas se encontram com sua autoestima tão fraca que nem sequer se propõem em chegar perante o trono com ousadia. A grande maioria dos cristãos não exercita os direitos e privilégios que foram dados para eles e não entendem o poder da oração. Outros precisam melhorar muito a sua vida de oração, pois elas se tornaram meras formalidades ou hábitos. A oração interrompe os planos do inimigo. A oração é um diálogo com Deus e, principalmente, uma interrupção dos planos do inimigo perante a nossa vida. Devemos nos alegrar nas tribulações, conforme diz em Tiago, capítulo 1, versículos 2 e 3. Meus irmãos, tende por motivo de grande alegria o serdes submetidos a múltiplas provações, pois sabeis que a vossa fé, bem provada, leva à perseverança, à persistência e paciência. Além de perseverança, paciência e persistência, as tribulações trazem muitas outras coisas boas. Em Tiago 1,4 diz: mas é preciso que a perseverança produza a obra perfeita, a fim de ser desperfeitos e íntegros sem nenhuma deficiência. Ou seja, a fim de nos tornarmos pessoas sem nada a desejar, sem nada em falta. Quando chegamos no ponto de não nos afligirmos com nada que o inimigo possa lançar sobre nossas vidas, não ficando assustados, impressionados ou desesperados com alguma tribulação, estaremos no caminho correto. Para isso, precisamos ter paciência para que a perseverança produza a obra perfeita, como diz no versículo. Pois assim, já teremos consciência do Deus que nós servimos e do poder que nós possuímos no nome de Jesus. E mesmo que essa situação ruim possa demorar um pouco na sua vida, saberemos que a qualquer momento ela passará, pois estaremos inabaláveis. Tudo isso o poder da oração nos traz. Quando nos tornamos inabaláveis, o inimigo não encontrará brecha para nos atacar. Em 1 Pedro 5,10 diz: depois de terdes sofrido um pouco, o Deus de toda a graça, aquele que vos chamou para a sua glória eterna em Cristo, vos restaurará, vos firmará, vos fortalecerá e vos tornará inabaláveis. Quando somos moldados e nos tornamos inabaláveis, o inimigo não conseguirá tirar a nossa paz, pois permaneceremos firmes, pacientes,
prontos a perseverar e com todo o fruto do Espírito Santo. Ficaremos tranquilos, pois estaremos conscientes que Deus luta por nós. Toda essa intimidade com Deus nós criamos através do poder da oração. O que você precisa fazer quando está passando por problemas difíceis é orar com toda a sua força, de toda a sua alma. O grande erro que ocorre é que quando oramos, pedimos para a tribulação passar e não para perseverarmos na tribulação. O apóstolo Paulo é um grande exemplo, pois ele nunca orou para que a igreja de Cristo não passasse por tribulações. Ele orou para que a igreja tivesse perseverança, continuando a produzir os frutos do Espírito Santo e permanecendo firmes em qualquer situação que o inimigo atuasse contra eles. Se oramos errado, nunca teremos o rompimento. Temos um grande exemplo, Jesus Cristo. Ele nunca teve problemas com demônios. Ele não chegava numa cidade alguns dias com antecedência para repreendê-los. Jesus andava em autoridade. E é assim que devemos agir, pois temos autoridade perante qualquer mal no nome de Jesus. Precisamos sempre estar atentos e prontos. O que ocorre é que ligamos e desligamos com frequência. Temos autoridade num dia e no outro a perdemos. Precisamos viver uma vida de oração. A oração deve ser tão vital em nossas vidas quanto o ar que respiramos. Ore comigo assim. Senhor querido, nos colocamos em sua santa presença neste momento, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai amado, aprendemos sobre o poder da oração. Obrigado por esta palavra que vem direto do seu trono de glória. Assumimos nosso poder e autoridade no nome de Jesus e perseveramos perante nossas tribulações. Assim como os discípulos pediram a Cristo, pedimos hoje a Ti. Ensina-nos a orar. Queremos, Pai, orar de acordo com a Sua vontade e não segundo os nossos desejos. Assumimos viver uma vida de oração. Ajude-nos nesta caminhada, nesta empreitada, Pai. Oraremos com todas as nossas forças, de todo o nosso entendimento e de toda a nossa alma. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.